palavra de ordem do setor de produção de alimentos por todo o mundo é a segurança. Neste universo, os produtos naturais conquistam cada vez mais a preferência dos consumidores, seja no setor da avicultura ou na suinocultura. Uma granja apostou nessa tendência e mudou radicalmente a forma de tratamento dos animais. Aqui, na Granja Querência, os suínos são tratados com ervas medicinais e tratamentos fitoterápicos. Diferente da forma convencional, na fazenda há uma grande área com plantações de erva doce, boldo, camomila, hortelã, tudo preparado para servir de alimentos para os suínos da granja. Aqui nesta área, quantos você tem de plantas destinadas para ervas medicinais? Aproximadamente 25 hectares plantados em diversos tipos de plantas, né? As principais, as que têm maior área, são o boldo, terramicina, melissa, alecrim, menta, couve, uma infinidade. São 70 tipos de plantas medicinais plantadas e distribuídas em 25 hectares. E essa que você está na mão, ela se trata para quê? Essa é a terramicina, ela é usada para tratamento de diarreias em leitões. Depois tem a melissa, que é usada como um calmante, como um anti-estresse. Temos o boldo, que é usado como um auxiliar digestivo. E a menta, o alecrim, manjericão, que fazem parte aí de um composto fitoterápico que substitui o promotor de crescimento à base de antibiótico. Mas para chegar nessas plantas medicinais, vocês tiveram muito estudo. Bastante estudo e muito acerto e erro, tá? Porque a literatura é pobre no tocante à aplicação de tratamentos alternativos, como a fitoterapia e a homeopatia, para grandes grupos, para a escala industrial de produção. Então tem sim muita informação sobre as plantas, mas não se tem informação sobre a aplicação dessas plantas em uso na criação em escala industrial. Então a gente vem aí há quase 6 anos já, bastante estudo, bastante pesquisa, parcerias com universidades e bastante acerto e erro também, para poder chegar à planta certa, ao fitoterápico correto para cada fase, para cada problema, a dosagem a ser aplicada, o tempo de aplicação, tempo de cultivo dessas plantas, tempo de colheita, rendimento, enfim, é um estudo completo sobre a aplicação da fitoterapia na produção animal. Na Granja Querência, vocês têm um processo todo, desde o plantio até a secagem das plantas? Sim, desde o preparo do solo, que é feito à base dos dejetos da granja, para que seja um cultivo orgânico de plantas medicinais. Não é usado nenhum tipo de agrotóxico, nenhum tipo de adubo químico. Normalmente a gente deixa que a competição natural elimine pragas, e vai fazendo a seleção dos lotes de planta por habilidade em determinado espaço de terreno. E depois pega-se essas plantas e faz a parte de colheita e secagem e depois o processamento para ser usado. Aqui estamos numa área de secagem das plantas. Explica para mim como que é esse processo. Veja bem, toda secagem de planta para uso fitoterápico, ela tem toda uma técnica. Então esses galpões com prateleiras é para que se seque a planta na sombra, com ventilação ideal e limpeza ideal também. Não pode haver criação de fungos, não pode haver poeira e não pode haver excesso de umidade. Por exemplo, se molhar, perdeu tudo, pode jogar fora a partida inteira. Então aqui é mais ou menos a terramicina in natura e a terramicina semi-pronta já para ser incluída na ração. Ainda deve demorar aqui ainda de 5 a 7 dias para ficar pronta. Normalmente, cada planta tem o seu período de secagem. Porque a gente optou por secar no sistema natural, sem ventilação forçada e sem ar quente. Porque isso já agregaria gasto de energia e também muitos princípios ativos são voláteis. Quando você aquece, perderia alguns princípios ativos. Então a gente optou por gastar mais tempo e secar no sistema natural. Mas dentro dos parâmetros aí
técnicos de secagem de planta medicinal. Qual a diferença dessa in natura e dessa pós-secagem na alimentação do suíno? Na diferença do tratamento não existe. A diferença é, como nós temos intenção, estamos prestes a entrar no mercado de produtos para a suinocultura com esses fitoterápicos, seria impossível a boa conservação, transporte e até aplicação numa propriedade onde não há o cultivo da planta, de uma planta in natura. Então nós estamos preservando as qualidades medicinais da planta e colocando ela numa condição possível de comercialização, transporte e conservação. Que seria incluso na ração. Isso, seria incluso na ração. E essa in natura, a eficiência dela é maior por ela não passar pelo processo de secagem? Não, não é maior. A diferença é que aqui você acrescenta o fator de extração do suíno, anti-estresse do suíno, a brincadeira, o prazer de comer uma planta in natura. Mas nada de demérito entre a planta seca e a planta in natura na questão de remédio, na questão de tratamento. Assim acontece com as demais plantas? Assim acontece com todas as plantas. Tá? Com todas elas é o mesmo processo. Tá? O que não quer dizer que por eu ter a planta aqui na propriedade, todas são dadas in natura. Não, eu também lanço mão porque a gente produz aí 1.500 a 1.600 suínos por mês e a mão de obra é um fator que conta. Então a gente também usa o jeito mais econômico. A maior parte é usada processada, pronta para ser utilizada. Daqui é manjericão, está pronto para parte de produção de ervas, está pronto. Agora está pronto para ir para a fábrica, já está seco, triturado, pronto para ser utilizado na ração. Aqui planta-se beterraba e cenoura na agricultura natural. E esses produtos são destinados para a criação de suínos, que são criados no sistema politicamente correto. Aqui, não só a alimentação é feita com plantas e ervas, mas todo o manejo é influenciado. As matrizes, como os suínos que nascem na maternidade, já recebem os primeiros cuidados com ervas fitoterápicas. A gente substituiu por um cicatrizante fitoterápico com ervas cicatrizantes e anti-inflamatórias, produzidos aqui mesmo na granja, tá? Para substituir essa desinfecção, essa prevenção contra uma infecção que possa entrar pelo umbigo. Que ervas contém nesse líquido? Contém arnica, contém barbatimão, diversas ervas, é uma combinação de ervas. Tá? Eu não vou falar todas as ervas para você para não entregar a fórmula, mas tem arnica, tem barbatimão. Para vocês chegarem nesses estudos, vocês levaram muitos anos de pesquisa, procedimento com as ervas? Bastante estudos. São 5 anos de pesquisa já para se chegar a esses produtos. E também não basta você saber o princípio ativo da planta. Você tem os princípios de farmácia a serem seguidos na produção desses medicamentos. E a gente também foi atrás de estudar e de buscar parcerias e conhecimentos aí com universidades, para que cada produto produzido seja dentro da técnica, não somente da fé, do conhecimento popular. Conhecendo o princípio ativo, conhecendo as maneiras de farmácia de se produzir o medicamento. Então chegamos aí a esse cicatrizante, que é extremamente eficiente. Eu diria que não tem nada no mercado parecido com isso. Chegamos também a uma pomada combate à artrite, que é um problema bastante comum em suinocultura. Ferimentos, ela tem função cicatrizante também, além de combater a artrite, né? E temos também aí formulações de pomadas diferentes que são usadas como lubrificante na hora de se lubrificar uma luva para fazer uma intervenção no parto. Você fazendo essa intervenção, você está agredindo o aparelho genital da fêmea. Normalmente, após um toque, uma fêmea vai apresentar corrimento, vai apresentar uma infecção de útero, né? Com essa pomada que a gente desenvolveu, à base de ervas medicinais também, não só já estamos lubrificando
o canal, mas também já estamos aplicando a pomada anti-inflamatória e cicatrizante durante a intervenção. Com isso, hoje a gente pode dizer que nas nossas 1000 porcas, praticamente não se tem corrimento pós-parto, não se tem problema reprodutivo por conta dessas intervenções. Aqui na maternidade, quais são os outros tratamentos que os porquinhos recebem? Veja bem, a partir do 5º dia, ele já começa a receber uma raçãozinha para ir se adaptando. Nesta ração, já contém ervas medicinais. Já na forma farelada, na forma industrializada, vamos dizer assim, por nós mesmos, né? As fêmeas recebem, durante a semana que antecede o parto e na semana subsequente, onde normalmente há um ressecamento de intestino, então elas recebem verdura. Recebem couve, brócolis, alface, né? Que isso, além das propriedades medicinais, tem a propriedade digestiva e a melhora no trato intestinal do animal, né? E o leitão, quando é feito corte de dentes, corte de cauda, também é aplicado esse cicatrizante e aí entra também um produto homeopático para evitar infecção também. A utilização dos produtos homeopáticos são feitos para que tipo de tratamento? Para todo tipo de evento. Aqui a gente tem problemas igual todas as granjas. A diferença é como encarar, como tratar esses problemas. A gente optou como o antibiótico em último caso. Não somos inimigos do antibiótico, ao contrário, uma arma fantástica. Só que usada com muito critério, né? Não usado assim a revelia, a la vontade, vamos dizer assim, né? Então, sempre a gente tenta uma solução mais natural. A gente tenta os nossos homeopáticos, desenvolvidos aqui, produzidos numa farmácia de manipulação. A gente tenta nossos fitoterápicos. Se não consegue, a gente tenta o antibiótico também. Mas a prática tem mostrado que quando não se consegue com esses nossos recursos, quase nunca se consegue também com o antibiótico. Elber, qual foi o principal motivo pela troca do sistema convencional de suínos? Bom, aí a nossa decisão de trocar, começar a usar fitoterapia e homeopatia, foi porque a gente tem notado que é uma tendência do mercado consumidor na busca de um produto mais natural. E isso, a Europa principalmente, vamos dizer, é uma tendência que começa pela Europa e depois fatalmente vem para o Brasil e Estados Unidos, que o consumidor tem buscado esse produto. Então a gente resolveu começar os testes, porque nessa escala não existia o uso de, a gente não tinha informação de que houvesse o uso de homeopatia e fitoterapia no tamanho da nossa criação. Então a gente também não tinha uma coisa pronta, a gente começou a aprender, quebrar a cabeça e ver as ervas que melhor se adequavam, tanto o uso da homeopatia, a gente foi desenvolvendo, foi testando e até que a gente está, lógico, ainda tem o que desenvolver, mas a gente já uma boa parte já tem produtos adequados para a nossa criação. O processo da implantação aqui da granja foi lento? Foi lento, então. A gente começou isso aí há 5 anos. Então, em todo esse tempo, a gente tem aprendido, desenvolvido e tem hoje produtos que a gente tem usado, desenvolvidos aqui com resultados satisfatórios. E os animais? Quantos animais? Quais são os resultados positivos para eles? Vamos dizer, os índices da granja não ficam atrás do tratamento convencional. Às vezes até um pouco melhores em alguns índices zootécnicos, como o ganho de peso está acima da média. A gente tem conseguido ganho de peso de 700 gramas por dia. Houve uma redução de custos também? Não, na realidade, no começo até houve um aumento de custos, quando a gente começou o processo, que a gente ainda estava usando o sistema convencional de medicamentos e desenvolvendo o novo. Então, no começo, os custos foram maiores. Hoje, os custos são um pouco menores, mas no começo até nós tivemos um aumento de custo até a gente ter essa adequação.
Música